Vamos mergulhar hoje numa das passagens mais intensas de Gênesis. É um reencontro de família que define o destino de um povo inteiro, sabe? Uma história onde décadas de dor, de traição, chegam a um clímax com a revelação que, bom, ninguém podia imaginar. E essa história toda nos joga na cara uma pergunta bem desconfortável. Será que um ato de pura traição pode, no fim das contas, ter um propósito maior? A vida de José parece nos dar uma resposta bem surpreendente para isso. Para a gente entender bem essa virada, nosso percurso vai ter 4 paradas. Primeiro, a revelação chocante. Depois, a perspectiva quase inacreditável que José apresenta sobre tudo. Daí, a gente vê o plano prático para salvar todo mundo. E, por fim, a explosão de emoções nesse reencontro. Então, vamos lá. A cena é no Egito. A tensão é quase palpável. José, o segundo homem mais poderoso do império, está cara a cara com os irmãos. Os mesmos irmãos que o venderam como escravo anos atrás. Só tem um detalhe. Eles não fazem a menor ideia de quem ele é. E é aqui que a represa se rompe. Depois de ouvir o apelo do irmão Judá, José simplesmente não aguenta mais. Ele manda todo mundo sair da sala, todos os egípcios. Ficam só ele e os homens que viraram a vida dele de cabeça para baixo. O cenário está montado. E aí ele solta a bomba. As palavras que quebram um silêncio de mais de 20 anos. Eu sou José. O choque deve ter sido paralisante. A pergunta sobre o pai é quase um detalhe perto do impacto da revelação. O governador do Egito era o irmão que eles tinham traído. A reação deles, exatamente o que se poderia esperar. Pânico total. Eles não conseguiram falar nada. Ficaram mudos, aterrorizados. O homem que tinha o poder de vida ou morte sobre eles era a vítima do maior crime que eles já cometeram. Mas o que acontece em seguida é que é o verdadeiro ponto de virada. José não quer vingança. Pelo contrário, ele oferece um jeito de olhar para tudo aquilo que redefine completamente a história. Vamos ver como ele faz isso. Olha só que coisa, José não passa a mão na cabeça deles não. Ele fala na lata, vocês me venderam. Mas logo em seguida, ele coloca a maldade deles dentro de um plano muito, muito maior. A intenção era ruim sim, mas o resultado foi a salvação de todos. Com essa frase, José basicamente tira o peso das costas deles. Ele não está dizendo que o que eles fizeram foi certo. Longe disso. Mas ele está dizendo que, no fim das contas, o resultado final foi obra de uma força maior. É um perdão radical. Bom, com a parte emocional resolvida, a história muda de ritmo e vai para a ação. José agora tem um plano bem prático, não só para perdoar, mas para literalmente salvar a família dele da fome que estava destruindo a região. E a coisa era séria. Já tinha passado 2 anos de seca, mas José revela que ainda faltavam 5. 5 anos. Sem a ajuda dele, a família de Jacó não teria a menor chance de sobreviver. Isso só mostra o tamanho do gesto dele. O perdão de José não é só da boca para fora, né? É ação pura. O plano é claro, direto e urgente. Ele não só os convida, ele dá as ordens para garantir que toda a família venha para perto dele, para a melhor terra do Egito, onde ele mesmo cuidaria de todos. E para mostrar que não era brincadeira, o plano recebe a bênção do próprio faraó. Ele não só concorda, como fica feliz com a notícia e melhora a oferta. Manda carroças, as melhores terras e diz para eles nem se preocuparem em trazer as coisas deles. Isso mostra o prestígio que José tinha, né? Agora a gente acompanha o fechamento emocional de tudo isso. A notícia começa a se espalhar e a onda de choque e alegria vai do palácio no Egito até a terra distante de Canaã. Essa é a cena da catarse. A formalidade de governador vai embora. José abraça Benjamim, seu irmão mais novo, filho da mesma mãe, e chora muito. Depois ele beija e abraça um por um todos os irmãos que o traíram. E é só depois desse choro, dessa emoção toda, que eles finalmente conseguem conversar. A notícia então volta para casa. Os irmãos partem, cheios de presentes. Quando chegam, dão uma notícia inacreditável ao pai. A primeira reação de Jacó é choque. A Bíblia diz que o coração dele desmaiou. Ele não acredita, mas aí ele vê a prova, as carroças egípcias. E nesse momento, o espírito dele, que estava adormecido pelo luto, volta à vida. E as palavras de Jacó selam o capítulo. Basta. Chega de dúvida. Chega de tristeza. A esperança voltou com tudo. O único desejo dele agora é ver o filho que ele achou que estava morto há mais de 2 décadas. A jornada final da família está prestes a começar. Então, no final dessa análise toda, a gente volta para aquela pergunta do começo.
A história de José parece sugerir que, para transformar a dor, a traição, em salvação, é preciso uma mudança radical de perspectiva. É preciso conseguir enxergar um propósito maior, mesmo no meio do caos. Uma ideia poderosa para a gente pensar a respeito.